parceiro da campanha de Flávio Bolsonaro, que defende que o senador participe apenas dos debates na TV, em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também esteja presente. A possibilidade ainda será discutida entre os dois e, segundo aliados, a decisão ainda não foi tomada. Quem vai contar os detalhes de tudo isso pra gente é o nosso Vinícius Passarelli, que é direto lá de São Paulo, colunista, que vem conversar comigo aqui a primeira vez. Vinícius, muito bom dia para você. Obrigada por participar aqui no Contexto. Gostaria que você pudesse trazer para a gente. O presidente Lula ele já deu ali umas sinalizações que não deve participar, pelo menos nesse primeiro momento, de debates na TV ali, porque ele fala que estão armando um circo por conta do que pode ser discutido ali dentro desses debates e que ele não quer passar por esse tipo de situação. Ele já sinalizou que provavelmente não deve ir aos debates. E agora a gente vem com essa sua apuração aí de Flávio Bolsonaro. Eu queria que você pudesse contar um pouco mais pra gente. Bem-vindo. Oi, Marília, muito obrigado. Boa tarde, bom dia ainda, né, para você e para todo mundo que nos assiste. É um prazer participar pela primeira vez aqui contigo. Pois é, o Flávio, com essa escolha do vice finalmente para a chapa, né, agora de fato a campanha vai sentar e traçar as principais estratégias para a campanha eleitoral a partir de agora, né? Até agora, todas as atenções, os esforços ali dos aliados e do PL estavam concentrados nessa escolha do vice, nessa montagem ali da coligação que acabou não tendo muito sucesso no sentido de atrair outros partidos, foi em chapa puro sangue e agora essas estratégias mais específicas aí para os próximos passos da campanha vão ser planejadas. E na última semana, o marqueteiro Duda Lima, aqui de São Paulo, foi convidado, né, para chefiar a comunicação da campanha e ele já tem manifestado ali nos bastidores a opinião dele sobre os debates eleitorais. O Duda Lima tem falado ali para aliados do Flávio que ele tem uma ideia de que essa campanha do Flávio tem que ser focada totalmente em antagonizar com o presidente Lula. Então, na visão dele, se confirmar essa ideia do presidente Lula de não participar dos debates, ele entende que Flávio também não deveria participar. Porque Flávio participa dessa campanha justamente para se mostrar como um contraponto ao Lula, né, como alguém, como o candidato que é capaz de tirar o petista do poder e sem essa figura do Lula ali no debate, para esse embate direto com Flávio, o Duda Lima acredita que perca um pouco de sentido a ida de Flávio nos programas de debate, né, até porque o Flávio nessa situação ele pode inclusive acabar virando um alvo dos outros candidatos que estarão presentes com certeza nesse debate, como o Ronaldo Caiado ou até mesmo o Renan Santos, né, da Missão, que pode ser convidado para esses debates e é um candidato que a gente tem visto que tem centrado fogos não só no Lula, mas também no Flávio Bolsonaro. Então a ideia do marketing de campanha do Flávio a partir desse momento é aumentar ali os ataques ao Lula, é uma tentativa de tentar fazer o eleitorado lembrar quem é o presidente Lula, ali nas palavras de um aliado. Existe um entendimento ali interno na pré-campanha do Flávio de que até agora o senador ele foi muito exposto a atritos, a brigas, divisões, rachas, polêmicas dentro da própria direita. A gente vem acompanhando toda essa situação da vice, né, toda essa tentativa do Flávio em atrair outros partidos do centrão e da direita para sua coligação. Também vimos as polêmicas envolvendo o Flávio no caso Master, né, as relações com o banqueiro Daniel Vorcaro, também os atritos do Flávio com a madrasta Michele Bolsonaro. Então, existe esse entendimento de que o Flávio está muito exposto no noticiário, mas para questões de brigas internas da direita. Então, agora, com a escolha da vice, a montagem do palanque, o objetivo é que a campanha passe a poder até pautar o noticiário no sentido de se contrapor ao Lula. Então, a gente já tem visto esse movimento nos últimos dias, principalmente ligado às polêmicas e ao noticiário envolvendo o filho do presidente, né, o Lulinha, com a farra do INSS, a própria escolha do Alfredo Gaspar como vice, o deputado que foi o relator da CPMI do INSS, que inclusive pediu no seu relatório o indiciamento do filho do presidente, a escolha dessa figura que até então não estava muito no radar ali dos aliados, dos bastidores, de que seria o vice. A escolha passa também muito por essa questão aí da farra do INSS, também vai ser uma figura que será usada para poder fazer esses ataques, especialmente ao filho do presidente, claro, diretamente respingando na imagem do presidente Lula. Então, esses detalhes ainda vão ser conversados, né, estão sendo alinhados, não está batido o martelo, como você mesmo destacou, pode ser que o Flávio opte, haja uma mudança ali nesse entendimento e
que eles percebam que talvez seja melhor ele ir ao debate mesmo com a ausência do Lula, mas por enquanto o Duda Lima, o marqueteiro, tem manifestado essa ideia de que ele não acha que é saudável para o Flávio, que é benéfico para ele ir ao debate se o presidente Lula não for. E como você também disse, pelo que a gente tem de apuração, a ala ali, o núcleo da campanha petista entende que o presidente Lula não deve se expor aos debates, pelo menos no primeiro turno, né? Ou pelo menos nesses primeiros debates. Vamos ver aí nos próximos dias como que se desenrolam essas conversas e essas estratégias das duas campanhas. Marília. Vinícius, esse período, né, que agora a gente entra na parte de registro dessas chapas dentro da Justiça Eleitoral, é o período que, de fato, as campanhas colocam a bola ali no chão, né, para eles poderem preparar os próprios candidatos para esses debates, para as sabatinas, porque ali, vale a gente trazer, eles serão questionados com as próprias falas, com decisões antigas, com coisas recentes, e ali a gente tem um histórico ali desses candidatos, de alguns não muito bom de desempenho dentro de debate, então por isso que existe um trabalho muito grande, né, que esses marqueteiros, não apenas do Flávio Bolsonaro, mas dos outros candidatos que também vão desempenhar. E a gente ainda tem mais estratégia, né, dentro dessa campanha de Flávio Bolsonaro, que vai ser buscar e aumentar a exposição de polêmicas, assim como você disse, né, Vinícius, que eles vão buscar e de fato explorar a figura do presidente Lula, tanto que justifica, né, aí a escolha pelo deputado federal Alfredo Gaspar, mas também eles devem explorar outros assuntos, como, por exemplo, as mulheres, né? Que deve ser bastante explorado nisso. E eu gostaria que você pudesse trazer para a gente como isso deve acontecer dentro da campanha. A gente viu nas últimas semanas o Flávio, até nas suas falas, nos seus discursos, focando bastante nessa questão das mulheres, né? A disputa pelo eleitorado feminino está no centro dessa campanha. A gente viu também no discurso do presidente Lula na convenção do PT, que oficializou a sua candidatura à reeleição, ele também dedicando boa parte do discurso a esse assunto. Então, de fato, será um tema central dessa campanha. E teve todo um esforço ali, isso não ficou escondido em nenhum momento, né? Ficou bastante claro que a pré-campanha do Flávio, o seu entorno ali, o senador Rogério Marinho, que é o coordenador da campanha do senador, teve todo um esforço ali para atrair, inclusive, uma mulher para essa vice, né? Era a prioridade da campanha, ter uma mulher ao lado de Flávio nessa disputa. Isso acabou não sendo possível, vários nomes foram citados, né, foram cotados, a Priscila Costa, também a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, a própria Michele Bolsonaro, a todo momento ali foi especulada a entrada dela na chapa, apesar dessas brigas até públicas, né, entre enteado e madrasta. Nos últimos dias, ali, às vésperas da definição da candidatura, da vice da candidatura do Flávio, cresceu bastante nos bastidores o movimento de tentar de novo atrair a Michele para essa chapa, mas isso acabou não se concretizando, e aí, para surpresa de muita gente, inclusive de aliados, o Flávio acabou escolhendo o Alfredo Gaspar para essa chapa e, portanto, não tendo uma mulher nessa vice. Então, e lembrando sempre que o presidente Lula ele tem uma vantagem até considerável nesse eleitorado, de acordo com as últimas pesquisas. Então, para a campanha do Flávio é crucial tentar pelo menos diminuir essa vantagem, para que ele possa ser competitivo ali no segundo turno contra o presidente Lula. Então, tem todo esse movimento. E aí, dentro desse mesmo contexto que eu vinha falando, de tentar focar em polêmicas do presidente Lula, para expor a imagem do Lula, tentar, enfim, explorar essa rejeição ao Lula, que também é grande no país todo, a campanha do Flávio também pretende usar esse assunto, né? Pegar... a gente acompanha o presidente Lula ao longo dos últimos anos, vira e mexe, ele comete algum deslize nessa seara, né? Quando ele está falando de improviso, que é bastante comum, né? Ele acaba cometendo algumas falas ali polêmicas, mal colocadas, que acabam pegando mal no eleitorado feminino. Ao longo do mandato, a gente viu, inclusive, o Lula tendo a orelha puxada ali pela primeira-dama, né? A Janja, que costuma ficar atenta a esses deslizes do marido. Inclusive, conversando com alguns aliados, algumas pessoas em torno do Flávio, eles citaram
citaram uma fala recente do Lula, feita nessa mesma convenção que eu comentei, a convenção do PT, no último final de semana, que oficializou a candidatura do Lula, quando ele falou, não é a primeira vez que ele fala isso, né, ele já falou isso em outras situações, mas ele reforçou isso agora na largada da campanha dele, de que o homem que for bater na mulher, ele não quer que vote nele, né? Se for para bater em mulher, não vote em mim. Isso pegou mal um pouco entre as mulheres, porque o ideal seria ele falar que não é para bater em mulher, né? Que, enfim, que pessoas que baterem em mulher vão para cadeia, vão ser punidos, que o governo vai ser duro, né? Que tem que ser duro a legislação contra a violência doméstica. Então, o Lula, às vezes, ele comete essas falas ali de improviso que acaba pegando um pouco mal. Então, a campanha do Flávio pretende, sim, já tem feito isso, inclusive, pescar alguma dessas falas do Lula e tentar explorar a rejeição que isso pode trazer ao eleitorado feminino. Marília.